Fala pessoal, tudo bem? O que vocês estão vendo aqui é uma lista de problemas do LeetCode que eu criei e eu considero que esses problemas são problemas muito bons para iniciantes, né? Em algoritmos, iniciantes em LeetCode. Nesse vídeo aqui eu vou resolver dois problemas dessa lista. Então se você está interessado ou interessada em aprender mais sobre algoritmos, quer praticar essa habilidade, quer se desenvolver no LeetCode, fica aí que esse vídeo é para você. Caralho. Então hoje a gente vai começar com esse problema aqui, problema 551, Student Attendance Record 1. Basicamente é o histórico de presença de um aluno, né? O problema diz pra gente que a gente recebe uma string S que representa o histórico de presença de um aluno, onde cada caractere dessa string significa se o estudante faltou, atrasou ou estava presente, né, durante esse dia. Então aqui o A significa que ele estava ausente, o L que ele estava atrasado e o P que ele estava presente. E basicamente ele pode receber um prêmio, né? Então o objetivo desse estudante é ganhar esse prêmio. E para ele receber esse prêmio ele deve satisfazer dois critérios. Primeiro, ele só pode ser ausente para menos do que 2 dias no total. E ele nunca pode estar atrasado por mais de 3 dias consecutivos. Baseado então no histórico de presença desse aluno, a gente gostaria de saber se ele é elegível ao prêmio ou não. Então a gente basicamente vai receber um histórico de presença de um aluno, verificar se essas duas condições são satisfeitas e retornar verdadeiro caso sejam e falso caso não sejam. Então isso aqui a gente chama de problema de simulação ou problema de implementação. Basicamente não tem nenhum segredo, nenhuma estrutura de dados muito complexa, algum algoritmo muito específico para usar. Basicamente tem que seguir os passos que o problema te dá e ele vai dar a resposta. Então vamos lá, vamos dar uma revisada aqui nas regras. O estudante estava ausente para menos de 2 dias. Então basicamente significa que ele só pode ter uma ausência, pela minha interpretação, a gente vê se está certo depois. Ele nunca pode estar atrasado mais de 3 dias consecutivos. Então a gente pode fazer as duas verificações em separado, né? Elas são verificações independentes. A gente vai começar aqui definindo o inteiro n, que é o tamanho da string, para a gente iterar sobre a string. Então vamos iterar sobre a string de igual a 0 até n. A gente vai verificar então cada um desses caracteres e ver se o estudante ele é elegível ao prêmio ou não. Então vamos contar aqui, vamos guardar o resultado do número de ausências e número de atrasos. Então a gente pode chamar de absent count, a gente inicializa como 0, e late count, a gente inicializa com 0 também. E para cada caractere dentro do histórico de presença do aluno, se esse caractere que vai ser o SD for igual a A, o que vai acontecer? O absent count vai incrementar. Caso contrário, if S de I for igual a L, né, de atrasado, o late count vai incrementar. E aqui dentro desse próprio for loop a gente pode verificar essas duas condições. Então, if absent count, né, ou o número de ausências dele for maior do que 1, ou o número de atrasos, que é o late count. Ah, não, mas o late count tem que ser 3 dias consecutivos, né? Então vamos mudar o nome dessa variável aqui para consecutive late count. Vou mudar aqui também. Então, se o consecutive late count for, ele só pode ter 3, então maior que 3, a gente retorna falso aqui. Aí ele já sai da função e retorna o resultado. Caso a gente passe por esse for loop e a gente não tenha retornado falso, a gente retorna true, o que quer dizer que aqui dentro a gente verificou se as regras do histórico de presença não deixam ele elegível, e caso essas regras não se apliquem, quer dizer que é elegível e a gente retorna verdadeiro. Então, na verdade, a única coisa que não está correta aqui é como a gente define se ele ficou atrasado 3 vezes consecutivas, né? Então, sempre
sempre que ele estiver atrasado, a gente vai aumentar essa contagem. Só que caso ele não tenha sido atrasado, mas ele tenha faltado, por exemplo, a gente vai ter que resetar essa contagem para 0. E daí ele não atrasou, ele simplesmente faltou. E a gente vai ter que recomeçar na próxima iteração do loop a verificar se ele estava atrasado ou não. Então essa parte aqui fica certo, mantém-se a mesma. E caso contrário, né, quer dizer que ele estava presente, então a gente não faz nada com o número de faltas, porque se ele faltou 2 vezes, já era. Mas se ele estava presente, quer dizer que ele não teve os atrasos consecutivos, então a gente também reseta o número de atrasos consecutivos, colocando ele para 0. No final, a gente faz a nossa verificação aqui, né, para ver se para cada uma das iterações, se ele já estourou a cota dele. Caso ele tenha estourado a cota dele, a gente retorna falso. Vamos rodar esse código aqui e ver se não teve nenhum erro de digitação e se ele vai passar. Então, a princípio, para o primeiro caso de teste ele passou. Aqui ele é elegível ao prêmio porque ele ficou presente nas 2 primeiras aulas. Teve uma ausência, então ele não teve 2 ausências ao todo. Ele teve 2 atrasos consecutivos e não 3. Vamos dar uma olhada nos outros casos de teste. Então aqui ele dá um outro caso de teste pra gente, que ele teve 3 atrasos consecutivos, então ele não deveria ser elegível, né? A resposta deveria ser falso nesse caso. E aqui a gente retornou true, então teve alguma coisa na nossa lógica que deu errado. Vamos dar uma olhada então por que a gente retornou true em vez de falso. Então, a princípio, eu já peguei aqui, o número de atrasos consecutivos não pode ser 3 ou mais, né? Então, na verdade, isso aqui deveria ser um maior ou igual a 3. Caso ele tenha 3 atrasos consecutivos, a gente já verifica que ele já não é elegível e a gente retorna falso. Então, vamos submeter para ele processar os outros casos de testes e a gente vê se o nosso problema está certinho. E deu certo, o problema rodou em 0 milissegundos, então não demorou nem 1 milissegundo para essa conta rodar. Foi bem performático, né? Mais performático do que as outras soluções em média. E o uso de memória foi 6.2 MB, que é bem pouquinho também. Geralmente o mínimo que você pode atingir é tipo 5.7 MB. Então foi melhor do que 42.72% das outras submissões em C++. Daria pra gente fazer algumas pequenas otimizações aqui, mas essa lógica aqui ela tá bem direta e eu acho que é uma lógica bem satisfatória pra gente resolver esse problema. Então é isso aí, pessoal. Esse foi o primeiro problema que a gente resolveu hoje. O problema de Student Attendance Record 1. Foi um problema... É isso aí. Problema tranquilo de simulação. Então vamos começar o segundo problema de hoje. Problema número 561, Array Partition. O enunciado do problema diz pra gente que a gente recebe um array de números de tamanho 2n. São todos números inteiros. E é pra gente agrupar esses inteiros em n pares. Que ele chama, por exemplo, de A1, B1, A2, B2, etc. a NBN. De forma que a soma do mínimo dos pares para todos os is é máxima. Então é um problema de retornar um valor máximo de alguma operação. Vai ficar um pouco mais claro quando a gente vê os exemplos. Então, nesse primeiro exemplo, ele dá um array pra gente nums com os inteiros 1, 4, 3, 2. Não precisa ser de 1 a 4 necessariamente. A gente pode ver aqui embaixo que, por exemplo, o 6 repete, o 2 repete. Então é um array de números quaisquer, sem nenhuma regra específica. E o resultado que ele quer para esse input é 4. Ele explica aqui então como que ele obteve esse resultado. Basicamente a gente pode parear os elementos da seguinte maneira. A gente pode pegar o par 1, 4 e o par 2, 3, né? Ou 3, 2, dá na mesma. Ele fala pra gente ignorar a ordem dos elementos, porque o par 2, 3 e 3, 2 são a mesma coisa. Então a gente pode pegar esse par e dividir aqui no meio do array, né? Então pega 1, 4 e 3, 2. O mínimo de 1 e 4 é 1. E o mínimo de 3 e 2 é 2. Então o resultado da soma dos mínimos dos pares é 3. Porque a gente está somando 1 para esse par e 2 para esse par. 1 mais 2 é 3. E da mesma maneira ele mostra aqui outros exemplos de pares que a gente pode pegar. Então a gente pode pegar o par 1 e 3 com o 4 e o 2. Né? Com o par 1 e 3 o mínimo vai ser 1. E do par 4 e 2 o mínimo vai ser 2. Então a resposta aqui também é 3. Só que a gente quer pegar os pares de modo que essa soma dos mínimos dos pares seja máxima. E a resposta é basicamente a gente pegar o 1, 2 e o 3 e o 4. Porque o 1 e o 2 a gente consegue pegar o número 1
E no 3 e 4 a gente pega o número 3. Então a soma de 1 mais 3 é 4. Desse modo, como essas são todas as possibilidades para esse conjunto de números, a soma máxima vai ser 4. Então a gente já consegue ter alguma intuição aqui de como podemos fazer para escolher esses pares de maneira otimizada, né? Para que a gente escolha os pares, a gente vai somar os mínimos deles e obter o maior resultado. Você já deve ter alguma ideia. Mas eu vou fazer aqui só um pouco de reflexão primeiro para a gente pensar. Vamos pensar primeiro no maior número desse conjunto, que é o 4. Né? Então esse 4 vai formar um par com algum outro número. A gente tem que fazer um par com ele. Qualquer outro número que a gente escolher para ser o par do 4, ele vai ser o número que a gente vai adicionar à soma, porque o 4 é o maior de todos, então o 4 nunca vai ser o número de um par, certo? Então a gente escolher 4, 1, isso aqui vai adicionar na soma 1. Se a gente escolher 4, 2, vai adicionar 2 na soma. E se a gente escolher 4, 3, vai adicionar 3 na soma. Então para o 4, o melhor par de todos, de certa forma, é o 3, porque a gente consegue utilizar o 3, pareando com 4, e adicionar 3 à soma. E o 3, né? Se a gente pega o 3, se ele pareasse com o 2 ou com o 1, essa soma iria somar 2 ou 1 ao resultado. Então, para o 3, é bom ele parear com o 4 também, porque o 4 é maior do que ele, e assim ele vai para a soma, soma final. Então, uma coisa que a gente pode perceber aqui é basicamente que a gente tem que somar o maior com o segundo maior. E daí a gente vai somando eles em sequência, né? A gente ordena do menor para o maior e vai pegando os pares nessa sequência. Assim a gente consegue sempre aproveitar os números ao máximo, porque eles vão estar pareados com o número que é exatamente o próximo nessa ordem de números crescentes, e assim esses números vão conseguir ser utilizados. Então, esse tipo de solução em que a gente faz uma escolha ótima para cada uma das etapas, a gente chama de uma solução gulosa. Então a gente basicamente está confiando que se a gente ordenar esses arrays e parear eles na ordem de que eles estão ordenados, né? Pega o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, quinto, sexto, assim por diante, a gente vai ter a solução ótima, porque essa é a melhor escolha que a gente pode fazer para cada um desses números. Então a gente pode fazer essa verificação aqui embaixo. A gente tem os números 6, 2, 6, 5, 1, 2. Então, só para verificar aqui, né, os números seriam 1, 2, 2, 5, 6, 6. Se a gente pegar o 1 e o 2, a gente vai somar 1 na resposta. A gente pega o 2 e o 5, somamos 2. E o 6 e o 6 a gente soma 6, então a resposta aqui é 9, que é realmente essa resposta. Então é um problema que envolve um pouco de matemática, a gente tem que ter essa sacada, né, de perceber que um número ele é pareado melhor quando a gente pareia ele com o próximo na ordem crescente. A gente vai implementar isso aqui então, agora o algoritmo. Primeiro a gente vai precisar ordenar os números, porque eles não necessariamente vêm na ordem crescente. Então aqui em C++ a gente pega e utiliza a função da biblioteca padrão sort, e a gente diz que a gente quer ordenar um nums, né, do começo ao fim dele, porque esse sort recebe pelo menos 2 parâmetros, que é qual que é o range, né, qual que é o alcance que você quer ordenar. Às vezes talvez eu quisesse ordenar só esse pedaço, ou só esse pedaço, ou esse pedaço. Então eu quero do começo ao fim. Então aqui eu vou ordenar do nums do começo, né, do begin, até o end. Esses são os iteradores do começo e do fim. Tendo ordenado, então, a gente vai precisar definir que é nosso resultado, né? Então a gente pode chamar de pair_sum. Vamos inicializar ele como 0. E a gente vai pegar cada par e adicionar no pair_sum um mínimo entre os dois. Então, para pegar os pares, a gente pode fazer um loop. Int i igual a 1 e menor do que o nums.size e mais igual a 2. Então aqui a gente está iterando de 2 em 2 para pegar esses pares. E aí a gente, na verdade a gente nem precisa calcular o mínimo entre eles, né? Eu estava pensando em calcular o mínimo, mas o mínimo vai ser sempre o primeiro número do par, porque ele está em ordem crescente, né? Então a gente vai parear o primeiro com o segundo, o mínimo é esse cara. O terceiro com o quarto, o mínimo é esse. Então de certa forma a gente vai estar sempre pegando os índices pares do array. Por exemplo, aqui a gente tem os números então 1, 2, 2, 5, 6, 6. E a gente quer adicionar o 1, o 2 e o 6. Né? No array, esses números vão ter os índices 0, 2 e 4. Porque
porque os índices são 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Então a gente quer todos os índices pares. Então a gente na verdade vai inicializar 1 com 0, para incrementar de 2 em 2, até que ele chegue no tamanho do array, né, no último elemento. E a gente vai adicionar no pair sum um nums de i. Por último, retornamos pair sum. É pair sum aqui, não é pair. Vamos rodar esse código aqui para ver se ele passa com o caso de teste inicial. Passou, deu certo. Agora a gente usa os outros exemplos para ver se também eles vão dar boa. Vamos rodar aqui. E deu certo também. Estou bem confiante que essa solução é a solução certa. Então a gente pode submeter o código e passou. Então é isso, gente. Rodou em 59 milissegundos. Foi mais rápido que 67,5% das submissões. E ele usou 28 MB de memória. Mais eficiente do que 23,96% das outras soluções. É uma solução bem na média, eu diria. E provavelmente tem maneiras de a gente otimizar isso aqui, mas não tem motivo assim pra gente, porque essa aqui também é uma solução bem direta. Ela utiliza uma lógica bem sólida, né? A gente tá usando um algoritmo guloso e tomando a decisão otimizada para combinar esses pares, né? A gente tá fazendo uma escolha de combinar os pares, seguindo a regra de pegar a sequência crescente e combinar os números nessa ordem crescente. Então, essa regra que a gente utilizou, e a gente consegue perceber que essa regra vai dar o resultado da soma otimizada. Beleza? Então, esses foram os dois problemas de hoje. A gente vai ficar com dois problemas só. Foram problemas um pouco mais complexos que os problemas de ontem. E amanhã, ou nos outros dias, não sei quando eu vou postar exatamente, eu vou continuar com mais outros problemas dessa minha lista que eu criei, que são listas de problemas mais tranquilos pra gente começar fazendo e pegando essa prática do LeetCode, tá? Espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Valeu!